Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Estamos chegando com mais uma edição do Agro Record e hoje você vai conhecer como é feita a colheita da uva. Aliás, uvas estas que são utilizadas na fabricação de vinho. E essa região, diga-se de passagem, é muito conhecida por causa dos vinhos saborosíssimos feitos por lá. Você vai ver também as dificuldades dos produtores de tomate. Uma praga de difícil contenção está atacando e afetando a produção. Tem também outras dificuldades, só que de produtores rurais que estão tendo que travar uma batalha complicadíssima, só que dessa vez contra os cupins. E na receita da fazenda, hein? Hoje é dia de comida exótica. São dois tipos de espetinhos, um deles feito de carne de pato e o outro feito de carne de jacaré. Será que fica bom? Bom, te convido então a esperar com a gente. Lá no finalzinho você vai saber se é bom ou se não é, hein? Olha, seguinte, a partir de agora, fique à vontade, aconchegue-se no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Olha, produtores de tomate ali de Pompeia, que fica na região de Marília, estão enfrentando uma batalha terrível. Isso porque uma praga está atacando a lavoura e afetando a produção. E detalhe, essa região é responsável por grande parte da produção no estado de São Paulo. Só que como os produtores tiveram prejuízos, isso significa menos tomate no mercado. E aí o preço tende a subir. Vamos entender. A plantação do seu Derli fica em Pompeia, a 463 quilômetros de São Paulo. Ele investiu em uma estufa só para abrigar os tomateiros. Esperava colher muitas caixas do produto, mas uma praga atacou a lavoura e ele perdeu tudo. A produção de venda para mercado não teve nenhuma caixa. Atacou o fruto, não ficou um sem a manchinha dela. Essa manchinha dela não ficou um. Sem essa manchinha aqui já era mercado. O senhor não abusou do defensivo, né? De jeito nenhum, não. Porque eu vi que ele não estava fazendo efeito. Por isso, eu usei a maior cautela e ataquei elas só na hora da presença delas. Quando eu vi que não matava, eu parei com o defensivo. O responsável pelo estrago é essa borboletinha, uma traça conhecida como tuta absoluta. Outros produtores do centro-oeste paulista também tiveram a lavoura atacada. Quando isso acontece, o controle é muito difícil. E na maioria dos casos, a perda é total. Depois do ataque, a fruta não se desenvolve e fica com manchas que impedem a comercialização. A traça já era conhecida dos produtores, mas está mais resistente por causa do uso indiscriminado de agrotóxicos. O calor dos últimos dias e a umidade favorecem o aparecimento da praga. É difícil controlar porque o ciclo dela é rápido, são 30 dias, né? Uma fêmea ela faz posturas aí de 50 a 130 ovos durante a vida dela. E então a população se aumenta assim numa progressão exagerada. Por exemplo, assim que são colocados os ovos, a larva dela, a lagarta fica se alimentando durante 10 dias, né? Então, além de provocar problemas no fruto, que ela ataca frutos, ela provoca problema na área foliar e ainda permite que entre outros agentes patógenos na planta. A perda na safra ainda não foi calculada no estado de São Paulo, mas já é sentida nos centros distribuidores. O problema é tão grave que o produto já está faltando aqui na CEAGESP de Marília, um dos principais entrepostos da região. A solução é trazer o tomate de fora do estado. O Marcondes nunca tinha visto uma situação tão grave e está buscando o produto em outras regiões, o que deve aumentar o preço. Às vezes sim, vem do Paraná, né? Até mesmo de outras regiões aí. E realmente, aí falta, aumenta a procura e, consequentemente, o preço eleva, né? No caso dos produtores, a situação é mais difícil. Muitos não vão conseguir recuperar o prejuízo e estão desistindo de plantar o tomate. Uma outra preocupação dos produtores rurais nessa época do ano, por causa do período chuvoso, é por causa dos cupins, ou os cupinzeiros, que são formados por eles. Especialmente aqueles que ficam no meio do pasto, eles estão atrapalhando a passagem de máquinas, dos animais, reduzindo a área útil e, claro,
pessoal que trabalha no campo está bem preocupado. Por isso, as nossas equipes foram falar com especialistas para tentar entender como é que se combate essa praga de época. Vamos ver. Eles chegam aos poucos e, de repente, tomam conta do pasto. Apesar de comum, o cupim é uma praga que pode prejudicar a produtividade. A área ocupada por esse cupim, ela poderia estar em produção de folha, né? Então, a gente tem uma produção menor de pastagem. Além do fato de prejudicar o trânsito das máquinas nesse local, nessas áreas. E além do fato também, né, um terceiro fator, que ela pode ser um abrigo para animais peçonhentos, das cobras. A proliferação dos cupinzeiros é rápida. Em média, eles levam 6 meses para construir os chamados montículos, esses abrigos facilmente percebidos nos terrenos. Toda vez que a gente observa uma alta infestação de cupim, né, é sinônimo que aquela fazenda ela não está sendo bem conduzida, né? As pastagens estão sendo degradadas e o fazendeiro não está tendo o domínio, né, da atividade dele como deveria ser. Dono dessa fazenda na região norte de São José dos Campos, Juliano chegou aqui e precisou tratar o pasto antes de colocar o gado. No começo das nossas propriedades, a gente costumou sempre fazer o beabá, que a gente diz da pecuária, em questão assim nesse quesito, né? Que é primeiro você forma a área com cercas e com a divisão da pastagem, e depois você forma o pasto, que é com combate a pragas, combate a cupim. A gente costuma dizer, primeiro você pinta de verde para depois você pintar de branco, né? Então primeiro a reforma, a formação das pastagens, depois você coloca os animais e assim você tem um melhor aproveitamento. O ideal, como a gente viu, é fazer um controle do solo e do pasto, um trabalho mesmo de prevenção para evitar que o cupim apareça. Mas quando isso acontece, aqui eles utilizam, por exemplo, um produto químico para eliminar a praga. Aqui a técnica escolhida é quebrar o cupinzeiro e aplicar o produto em seguida. O uso do inseticida elimina o cupim em 15 dias. Após esse trabalho, a prevenção deve continuar para que o montículo não volte a proliferar. O cupim ele é indicativo de solo ácido, né, que vem através da pastagem degradada, então ele tem que fazer uma correção de solo, ele tem que fazer o controle de cupim, que o cupim é natural, tá certo? Ele sempre existe, então você tem que fazer um controle dele e baixar o nível de população quase que a um nível zero. Normalmente, o cupim aparece no período chuvoso. Para não ter problemas, funcionários da fazenda de Juliano ficam responsáveis por cuidar da área e, ao menor vestígio, eliminar os cupins. A gente procura fazer a higiene, digamos assim, da área total, e se a gente acha qualquer cupim ou qualquer praga a gente vem a combater, porque a infestação desses é muito grande. Então se você deixar, vou fazer no próximo ano ou vou deixar que esse ano não precisa, aí que você se engana, né? Porque você vê a evolução é muito rápida, o crescimento é muito rápido e às vezes você pode até perder a área ou ter que fazer um trabalho muito maior. Primeira parada do Agro Record, daqui a pouco depois do intervalo tem as cotações da semana e você vai ver também uma matéria muito bacana. As nossas equipes foram até São Roque, ali na região de Sorocaba, para conhecer como é feita a colheita da uva, usada na produção dos vinhos, que são uma marca registrada daquela região. Mas aguenta a mão aí, é depois do intervalo, no instante só voltamos já.